Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 1 de junho de 2023, falaremos sobre Montblanc e o mercado de varejo luxo. Vamos falar também sobre a Shein e o varejo aqui no Brasil. E também comentaremos sobre a Veste ex-Restock. Falar um pouquinho sobre estratégia de resultados com Halsey, Nvidia, que está bombando no mercado aí acionário, e também a CVC, com as mudanças na presidência. E para me acompanhar nesse episódio, estou aqui com o nosso instrutor de estratégia e negociação, Yuri Salomone. Yuri, obrigado de novo, bem-vindo de volta. Olá, Habib, olá, ouvintes, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o momento que você está escutando ou vendo o nosso podcast, tanto no YouTube quanto no Spotify. Lembrando que agora o Spotify liberou os vídeos também, né? Então, manda aí um comentário para a gente se você está utilizando essas plataformas, está se adaptando a isso. Eu, particularmente, tenho visto bastante vídeos no Spotify, Habib. Tem me ajudado bastante. Até aqui, ao nos assistir, né, e criticar a mim mesmo na hora de comentar as notícias. Temos muitos assuntos hoje, é um prazer tê-los aqui. Bora lá. Isso aí, e também com a gente, para nos ajudar, estou com o nosso instrutor de finanças corporativas e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala, Habib, Yuri, ouvintes, espectadores. É um prazer estar aqui. Venho hoje aqui com Insider, né? Com Tech T-shirt, aproveitando que está esquentando, esfriando, o tempo está meio doido, então é bom estar com a camisa que mantém o conforto. E bora lá, vamos comentar as notícias. Pois é, vamos lá, mas aproveitando, eu também estou com a minha Tech T-shirt da Insider Store, e eu vou te falar uma coisa, viu, Gui? É o seguinte, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou, de certa forma, crítico ao modelo de fast fashion, né? Isso é uma opinião pessoal, enfim, eu nem compartilho isso em aula, mas eu acho que, eventualmente, a gente poderia ter hábitos um pouco mais sustentáveis, ao nos vestir, né? E evitar, talvez, trocar muito o nosso guarda-roupa. Né, uma coisa que eu gosto, só que para isso acontecer, né, a gente precisa de peças de qualidade. E isso é uma coisa que me cobriu muito com a Insider. Quando eu conheci a Insider, eu achei isso muito interessante. Por quê? Porque eles trabalham com peças que são atemporais, tá? Então não pegam muitas vertentes aí da moda, né? Então, pô, camisetas sem nenhum tipo de logo nem nada, né? Completamente lisas e algumas cores, né? Mas que são realmente atemporais. Isso daqui é bem interessante para você poder manter o guarda-roupa. Só que para isso acontecer, a peça tem que durar, né? E eu vou te falar que desde que a Insider nasceu, eu tenho peças deles e continuam durando, hein, pessoal? Sendo que não desbota quando você lava, tá? Isso é ótimo. E é claro, tem o custo-benefício, né? Além de que as peças são duráveis, é claro que elas não vão ter o custo de uma peça descartável, mas o fato de elas durarem bastante faz com que você consiga ter um benefício a longo prazo, né? Além de que eu acho que elas vestem muito bem, pelo menos em mim, hein, pessoal? Eu não sou nenhum modelo, mas pelo menos elas em mim vestem bem e me deixam aí adequado para sair no dia a dia. E para você que tem interesse em se vestir dessa maneira e quer experimentar as peças da Insider Store, você tem 12% de desconto com o cupom BTC12. Então dá uma olhada no link na descrição e vê se alguma peça te interessa para você começar a utilizar e pode ter certeza que vai durar bastante no seu guarda-roupa. Além disso, temos os cursos da BTC para você que quer se desenvolver em estratégia, finanças corporativas, precificação, negociação, comunicação, enfim, as competências mais importantes do mercado de trabalho. A gente ajuda você a desenvolver na prática, com muitos casos, simulações, análise de empresas reais. Muito do que a gente faz aqui veio da sala de aula. Na sala de aula a gente aprofunda muito as discussões. Então, se você tem interesse em se desenvolver junto com a gente, as inscrições estão abertas para os cursos General Business Program, para você que está entrando no mercado de trabalho, quer desenvolver sua carreira, o Strategy and Finance, para você que já tem posição de liderança, cuida de orçamentos, de áreas como um todo, ou até de uma empresa inteira, né, e quer desenvolver ferramentas mais interessantes para a tomada de decisão. Excel Plus Business Program, para você que quer se desenvolver na ferramenta de Excel e modelagem,
E também o nosso curso de pricing, que é um curso bem interessante para quem quer se desenvolver nessa área específica. Eles todos estão com inscrições abertas e descontos para inscrições antecipadas. O link está aqui na descrição, dá uma olhada lá. Agora vamos seguir, pessoal. Tem bastante notícia para a gente comentar. E eu vou começar falando aqui sobre varejo. Começando com uma notícia do Valor. Montblanc vê demanda por luxo em alta. Pois é, Yuri, apesar dos pesares, economias muito lentas aqui no Brasil, a gente dando esforço aí para recuperar a nossa economia, mas parece que o mercado de luxo está indo bem, hein? Nada como uma elasticidade baixa no mercado, hein? Comenta aí para gente. Pois é, Habib. Surpresas boas da gente avaliar aqui, né? Interessantes, no mínimo interessantes, né? O posicionamento de marca aí do luxo nos chama atenção. Eu gosto bastante de analisar, nas aulas de estratégia, aproveito bastante esses assuntos. Bom, primeiro, a gente tem que entender que no Brasil o mercado de luxo é diferente, porque aqui a gente parcela as compras. Os preços praticados são parecidos com o exterior, parecidos, não são iguais. Então, assim, aqui eu compro um item de 50 mil reais em 10 vezes de 5 mil reais. É bastante dinheiro. Lá fora eu teria que pagar isso à vista, né? Então lá fora não tem, lá fora Europa, Estados Unidos, não tem essa questão do parcelamento. Bacana. Em relação ao preço, o cliente entende que os eventuais aumentos que sofreram aí os itens de luxo, em sua maioria, se devem aos componentes de qualidade que compõem esse produto. Então, o cliente não reclama do aumento de preço desse produto. Ele fala, beleza, coisa é boa, eu vou comprar mesmo assim, tá aumentando o preço porque o insumo é de qualidade. Bom, a Montblanc, ela pertence ao grupo Richemont, que também é dona das joalherias Cartier e Van Cleef & Arpels. E aí, só para a gente entender um pouco dos números, que são todos juntos, eles não dividem aqui por empresa. O ano fiscal terminou em 31 de março, a receita foi de 20 bilhões, B de bola, de euros, é um dinheiro exorbitante, versus 16,7 bi em 2021, o período comparável, né, o ano fiscal comparável, e 5 bilhões de euros de lucro operacional versus 3,7 bi em 2021. De novo, não separam as marcas. Então, eu não sei aqui o que é Montblanc, o que é Cartier, o que é Van Cleef, enfim. Mas os números são significativos. No Brasil, eles têm 80 pontos de venda, sendo que 10 são próprios. Nos principais pontos de venda, nos principais shoppings, nas principais ruas, as lojas são próprias. O restante são franquias. Para a gente entender um pouco do número do varejo no Brasil, o mercado de luxo cresceu em 2022 50% em relação ao ano fiscal anterior. Vamos lembrar que saímos de uma pandemia 2020, consumo baixo. 21 ainda tivemos no início do ano variantes como a Omicron da Covid, então a base ela pode não ser tão forte, mas aumentar 50% é bastante significativo. Esse aumento foi, segundo a Bain & Company, de 21% globalmente. O Brasil cresceu mais que o dobro do que o mundo, em média. O cliente de luxo, ele busca, no geral, a exclusividade. A empresa ela tenta criar e aposta em modelos para competir nessa exclusividade. Então, lançam alguns modelos com edições limitadas, só tenho 100 desse relógio, só tenho 1.000 daquele cinto, essa bolsa é exclusividade, só você vai ter, que é o caso da Hermès, né? Faz uma bolsa para cada cliente. Enfim, essa exclusividade o cliente tem, e de fato ter um item de luxo pode ser agradável para quem os utiliza ou quem os compra. Eles apostaram também, diferentemente de outras marcas, a Montblanc, na venda online. Apesar do mercado de luxo privilegiar o varejo físico, pela experiência do cliente, pela proximidade com o vendedor, pela vontade de sentar numa loja agradável, num bom ponto de venda, num bom shopping, tomar um cafezinho, comer alguma coisinha gostosa, um chocolate gourmet. A pessoa pode ser servido ali de repente um vinho ou um espumante. Enfim, tem essa proximidade no varejo físico, mas mesmo assim, a Montblanc colocou seus itens de luxo para serem vendidos no varejo
virtual, no e-commerce, e deu certo. Afinal, o cliente tem que ter o direito de escolher, e não a marca impor aonde eles consumirão. Enfim, Habib, aqui é uma estratégia de diferenciação por parte das marcas de luxo. A Montblanc tem surfado essa onda e, inclusive, a gente comentou aqui há uns 6 meses atrás que tem colocado os relógios digitais para competir eventualmente com o mais famoso de todos, que é o Apple Watch da Apple, né, do iPhone. Então, eles já colocam aí alguns relógios digitais, mas o artesanato, mais a exclusividade, tem chamado a atenção e mantido clientes fiéis às suas marcas. Parabéns à Montblanc, ao posicionamento de marca e à manutenção disso. Não sabemos como é que vai ser o consumo de luxo no futuro, mas por enquanto tem surfado uma onda de crescimento. Pois é, no mínimo respeito a uma empresa que conseguiu colocar um produto como a caneta aspectos de luxo, não é verdade? Então isso é muito, muito interessante, um belo ativo que a Montblanc considera aí, né, Yuri? Habib, não é uma caneta. É um item para escrita de bonita, elegante. É um material diferenciado para você transcrever o seu pensamento ao papel. Não é uma caneta, Habib. Não menospreze o produto da Montblanc. Muito bom. Pois é. Mas, enfim, é uma estratégia muito bem sucedida, né? De qualquer maneira, isso a gente tem que colocar esse ponto, e isso a gente aborda também dentro das aulas de estratégia, né? O mercado de luxo executa uma estratégia muitas vezes, claro que às vezes dá problema, né? A gente já viu esse problema acontecendo aqui no Brasil, inclusive, e a gente falou sobre isso no BTC Journal, mas ao ser implementada de forma interessante, ela contribui com esse resultado muito expressivo de conseguir aumentar preço sem reduzir demanda. Isso é bem interessante. Bom, vamos seguir agora. Seguindo no mercado de luxo, a gente vai falar sobre a Shein. É brincadeira, tá, pessoal? Agora a gente vai para o varejo não luxo, né? E a notícia aqui é do Neofeed. No varejo, a guerra continua e as práticas nada usuais da Shein sob lupa. Ô Gui, eu vou te falar que eu ainda fico em dúvida sobre como pronunciar o nome dessa empresa, se é Shein, se é Shine, enfim, eu falei Shein aqui, mas o mais importante é a gente entender quais são as discussões que envolvem a Shein e a competição no varejo no Brasil, incluindo os aspectos regulatórios, né? Então, a associação aí com aspectos do governo. Gui, coloca aí, a reportagem é bem longa, né? Eu queria que você desse uma resumida aí pra gente. Boa, vamos lá. Olha, Habib, falando agora sobre o mercado de luxo, né? Tem uma coisa que quem tem dinheiro gosta é de pagar pouco imposto, né? E a Shein também. Eles gostam de pagar pouco imposto. Inclusive, eu queria começar a matéria falando sobre imposto, né? Que é um dos pontos cruciais ali, né? Quando a gente viaja para fora e volta, inclusive eu gosto de ver aqueles programas que passam na TV de pessoal da alfândega, né? Pegando coisas, acho divertido. Quando você vai e volta, você precisa declarar, né? O que você está trazendo. Você tem uma cota, até US$ 1.000 você pode trazer quando você viaja e chega por aéreo. E mais US$ 1.000 no duty free. Então tem US$ 2.000. Depois disso, você paga 50% de imposto. Quando você compra na Amazon um negócio que é internacional, a Amazon paga 60% de imposto. Quando você paga numa empresa aqui brasileira, quando você compra um produto de uma empresa brasileira, ela vai pagar PIS, COFINS, ICMS, sem falar imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido. E aí, para um efeito de comparação, eu dei uma olhada no resultado da Guararapes, né, que é a dona da Riachuelo, e no ano passado eles pagaram na vertical de produtos, que eles têm a vertical financeira também, né, pagaram na vertical de produtos 23% da receita bruta em impostos sobre a venda, ou seja, PIS, COFINS e ICMS, 23%. Né? Quanto que a Shein está pagando? De acordo com a matéria, 0,38%. Parece piada, né? E aí é justamente um dos pontos de crítica aqui. Né? Eles estão sendo acusados de usar diversas táticas para não pagar quase nada. A primeira é que ela usa um artifício que é a isenção de envios até US$ 50. Esse foi um ponto que até ficou famoso, né? Enfim, teve muita atenção da mídia recentemente. Teve lá a fala do Haddad, que ele não conhecia a Shein, ele só comprava livro na Amazon, e a questão de se ia taxar ou não ia taxar. Mas o ponto é, já é taxado qualquer encomenda quando ela vai de uma empresa para uma pessoa, né? O que acontece é que a Shein, assim como o AliExpress, assim como várias empresas de fora, né? Eles fazem parecer como se a encomenda fosse de uma pessoa para uma pessoa. Né? Uma prática que eles chamam aqui de minimis.
né? Então, ele cria uma pessoa física fictícia que vai fazer o envio e aí precisa estar até $50 para não pagar imposto de renda. Então, a segunda tática que eles usam é muitas vezes declarar um valor na compra menor. Então, você compra o equivalente a 70, 100 dólares de produto e eles vão lá e declaram $42, declaram um valor abaixo de 50 para não ser pego. Então, primeiro, usar a pessoa fictícia, pessoa física fictícia enviando, para não ter o imposto, a taxação. Depois, colocar um valor menor. E terceiro, quando você faz uma compra internacional, você tem que pagar um IOF que seria de 5,38. E os concorrentes aqui, eles falam até do Banco Central está envolvido, fazendo ali uma diligência, né, entendendo melhor o que está acontecendo, mas eles estão usando o eBanks e o Banco Topazio e estão fazendo, de alguma maneira, uma manobra ali que dribla o IOF e, em vez de pagar 5,38, eles pagam 0,38%. Esse é o imposto que eles estão pagando, 0,38% em cima do volume. Vai saber, né? Se é o volume vendido, se é o volume declarado, dado que eles declaram diferente, né? Mas, enfim, é o volume transacionado aqui, porque é o volume do cartão, né? Bom, fazendo um parênteses, né? A Ebanks, ela processa pagamento para várias empresas internacionais que operam aqui no Brasil, como Spotify, Airbnb, Hotmart. Bom, Hotmart é daqui, né? Mas Uber, PlayStation. Então, tem um potencial evasão fiscal aqui, né? Porque se a Ebanks faz isso com a Shein, talvez ela faça isso com outros clientes deles, né? E eu, há alguns anos, conversei com uma pessoa que atuava nesse mercado de meio de pagamento, especialmente processando pagamentos para players internacionais. Ele falava que, categoricamente, que a Ebanks sonegava imposto ali. Ela fazia manobras que não estavam em desacordo com a lei. E aí, óbvio, né? Para a empresa que contrata eles, isso é ótimo, entre aspas, porque ele está pagando menos taxa. Mas tem um passivo aqui, tem algo a ser investigado além da Shein, né? Bom, a matéria comenta que a perda de arrecadação por conta da evasão fiscal, ela está estimada em 50, 70 bilhões de reais só no ano passado. Pode chegar a 100 bilhões daqui a alguns anos. Sem pagar os impostos, a Shein consegue vender mais barato que a concorrência. Óbvio, né? Segundo o BTG, eles fizeram um estudo com uma cesta de produtos e concluíram que a marca é de 35 a 40% mais barata do que as suas principais concorrentes, Renner, Riachuelo e C&A. Essas grandes marcas nacionais, como consequência, têm perdido o mercado, têm fechado lojas e fechado até fábricas, né? Ou seja, diminui a arrecadação fiscal, porque eles de fato pagam imposto aqui, e diminui a quantidade de emprego, né? É ruim para a nossa economia. As práticas duvidosas, elas não se restringem à evasão fiscal. Segundo a matéria, a Shein chega a roubar a imagem de produtos, inclusive com foto de modelo, dos sites como Zara e Renner, e colocam esse mesmo produto à venda por... Eles tinham um exemplo na matéria, assim, R$ 50, se não me engano, no site da Zara, e aí era R$ 20 no site da Shein, a mesma foto, né? E eles só tiram essas fotos quando recebem uma notificação extrajudicial. Outro ponto que me chama a atenção, que foi comentado ali na matéria, é o tamanho da Shein, né? A empresa, ela já foi avaliada privadamente, né? Ela não tem capital aberto, em 66 bilhões de dólares, e ela faturou no ano passado 100 bilhões de dólares, né? Eu não sei que contabilidade que eles usam para calcular esse faturamento, né? Se é o valor que eles mandam na embalagem, se é o valor que eles estão, enfim, está lá no site sendo comprado, mas enfim, acho que a contabilidade aqui não é assim, lá muito confiável, mas não vou entrar nem nesse mérito. Outro ponto que é importante aqui é que, a partir de julho, vai entrar em vigor uma instrução normativa de número 2124, foi aprovada no final do ano passado, e que obriga a plataforma a declarar antecipadamente dados dela, informações do comprador e do produto. E os Correios vão fazer parte da fiscalização, enviando essas informações para a Receita Federal com um formulário. Os Correios, eles transportam 98% do volume dessas plataformas, ou seja, sem dúvida, a fiscalização aqui dá um passo a mais, começa a fechar um pouquinho o cerco para a Shein, né? E aí, de novo, falando um pouquinho do segmento de transportes. Eu sei, por conversar com pessoas do setor, que é super regulado, né? É super burocrático. Você precisa ter um monte de documentação para pegar um produto, sair de um estado, entrar em outro estado, precisa ter nota fiscal. Quem já devolveu um produto sabe também que você precisa ter a nota fiscal junto do produto, né? Então, é muito curioso que a Shein consiga driblar todas essas fiscalizações, né? Sem dúvida, tem leniência no mínimo de quem fiscaliza aqui,
E parece que o barulho dos competidores nacionais, agora barulho até com o Banco Central investigando, está fazendo com que essa leniência diminua. Bom, eu só espero que a Shein pague corretamente ali os impostos e vamos ver como que evolui, né? Particularmente, para fechar aqui, eu concordo contigo, Habib. Eu não sou comprador da Shein, prefiro comprar algo da indústria nacional aqui que seja um produto de maior qualidade e durabilidade. Muito bom, pois é, eu também, viu? Apesar de que é muito importante ressaltar, né, que todas essas conjecturas, né, que estão na reportagem que o Gui comentou, elas provavelmente, enfim, estão sendo ou serão investigadas, né, mas a princípio não tem nenhuma definição sobre eventuais crimes pela qual a Shein poderia estar fazendo, né, e segundo as reportagens, né, então é mais um comentário aí de que eles estão observando, apesar de que 0,38%, né, se tem essa estimativa relacionada a impostos, realmente me parece bastante reduzido aí em relação à concorrência, o que no mínimo traz aspectos de competição, de certa forma, desiguais, né? Então é importante que haja uma análise sobre o que está ocorrendo aí nesse mercado para que as coisas sejam um pouco mais justas, de certa maneira. Vamos seguir para a próxima notícia falando de varejo. Eu peguei aqui do Valor Econômico. Veste suspende projeções de faturamento e fluxo de caixa. A notícia ela tem 5 linhas, não deveria nem estar aí, tá? Mas eu comentei, eu peguei ela para comentar, até para falar um pouco dos resultados da Veste, que é a antiga Restock. Né? Lembrando, é uma empresa de varejo moda, né? Um varejo moda premium, né? Não é fast fashion, um pouco diferente. E ele tem hoje como as principais marcas do grupo Lelis Blanc, Bobô, Dudalina, John John e Individual. Na notícia, eles comentam que não vão mais divulgar projeções de receita e fluxo de caixa, algo que ocorria nos resultados anteriores. De fato, eles não divulgaram mais. E talvez eles não queiram criar muitas expectativas, né? Mas é uma estratégia interessante. Isso desde que o resultado cresça, né? A princípio, é o que está acontecendo, a gente vai dar uma olhada. Segundo a empresa, com o plano de recuperação extrajudicial, a volta da demanda com a redução dos efeitos da pandemia e também a transformação no modelo de negócio, as projeções elas não fazem mais sentido, né? E aí acho que vale ressaltar algumas coisas, né? Previsão não serve para acertar o resultado, mas para direcionar a empresa e as expectativas dos stakeholders. A projeção ela pode mudar semestre a semestre, não tem problema, os investidores contam com isso, porque o contexto muda, a estratégia pode mudar, a Veste acabou de alterar a marca da holding, etc. Então é normal que altere. A projeção ela tem o objetivo de guiar expectativas e de direcionar a empresa e eventuais modelos estratégicos. Então, acho que tem alguns aspectos aqui da justificativa da Veste que não me atendem muito bem, né? Beleza, faz sentido de que algumas mudanças aí possam desenvolver novas expectativas e eventualmente não há necessidade mesmo de divulgar isso a mercado, né? Mas é importante ressaltar que ela tem um objetivo um pouco diferente, que não é acertar. Isso é muito importante. Vamos falar um pouco dos resultados aqui da Veste no primeiro TRI de 23. Eles tiveram uma receita de 321 milhões de reais, um aumento de mais de 13% em relação ao primeiro TRI de 2022. E aqui um dado que mais me surpreendeu foi o Same Store Sales, as vendas nas lojas que já estavam abertas naquele período, né, nas mesmas lojas, que foi de mais de 18%, um excelente resultado. Eles dão um faturamento por loja, 1,31 milhão de reais, um aumento de 28%, tá? Então, nas lojas, a Veste, né, a antiga Restock, brilhou, isso é muito legal. E um outro ponto são as vendas a preço cheio, que chegou a 69% da receita, um aumento de 8 pontos percentuais, ou seja, eles venderam muito menos produtos com desconto, tá? Isso é muito bom. E quando a gente pega a venda por canal, a gente consegue observar isso de uma forma interessante. No B2C, ou seja, a venda direta para o consumidor final, que representa 70% das vendas, eles tiveram aumento de quase 12%. No B2B, tiveram aumento de quase 24%, e representa 25% das vendas. E aí nos outlets, que é onde costuma ter venda com desconto, eles tiveram uma queda de 10% na receita.
o que não é ruim, né? Dado que eles estão buscando uma venda a preço cheio. Então faz sentido aqui dentro da estratégia. Pegando as vendas por marca, né? A Lelis Blanc teve uma receita de 145 milhões, a John John 61 e alguma coisinha, a Dudalina 54,5 e a Bobô 28,4. Né? As principais marcas hoje estão com esse nível de receita. A margem bruta talvez foi o dado que mais surpreendeu o mercado. Chegou a 64%, aumento de 6,7 pontos percentuais. Isso é extremamente interessante, tá? Um aumento muito contundente aí da margem bruta. O EBITDA, ele saiu de quase 30 para 47,7 milhões e o lucro líquido positivo, que não era no passado, né? Chegou aí em 6,6 milhões. Mas aqui tem um truquezinho, hein, pessoal? O lucro antes do IR foi negativo, foi prejuízo, só que tem a restituição de imposto de renda e isso fez com que o lucro líquido, bottom line, fosse positivo. Isso não quer dizer que o negócio está mal, né? De forma alguma, essas melhorias operacionais ajudam bastante a Restock, a antiga Restock, né? A atual Veste, eu estou me acostumando ainda, hein, pessoal? A ter uma percepção de recuperação, porque ela passou por maus bocados. E aí isso se dá na dívida líquida, né? Ela tinha um endividamento enorme, gigantesco, absurdo, de quase 1,6 bi no primeiro TRI de 22, e aí com a reestruturação, transformação de dívida em equity, todo o processo que o Renato Aracaki falou no BTC News, então acompanha aquilo, que é uma estratégia de redução de dívida bem interessante, está hoje com uma dívida líquida de 86 milhões de reais, sob controle e seguindo um caminho de recuperação. Então vamos torcer aí para que ela consiga realmente se recuperar. Vamos seguir para a próxima notícia aqui, a gente vai falar um pouco sobre estratégia, tá? Neofeed, Housea se prepara para entrar em um jogo de bilhões. Yuri, no passado, eu lembro que eu fiz uma análise da Housea, ela estava no começo ainda, e aí naquele momento parece que ela estava buscando IPO, tá? Eu falei, pô, não é o momento, né? Em algum momento talvez isso aconteça quando ela crescer. Eventualmente ela cresceu e quem sabe esse momento está chegando. Eu queria que você comentasse um pouco sobre o modelo da Housea hoje. Vamos lá, Habib. Bom, recentemente, só para a gente contextualizar, a Housea fez um lançamento numa cidade de 46 mil habitantes, no Mato Grosso, e de um empreendimento chamado Stella, e em 2 dias vendeu 100% das 100 unidades colocadas à venda, um edifício residencial. A Housea, ela surgiu de um spin-off da Vitacom, uma construtora, e basicamente para resolver um problema de super estoque. Eles identificaram uma oportunidade, ó, temos muito estoque, precisamos ou vender mais barato, ou vender para um outro fundo de investimento, ou de repente mobiliar, vender pintado com acabamento, colocar arquitetura, decoração. Podemos fazer parcerias com, por exemplo, empresas de eletrodomésticos. Ó, vamos comprar aqui televisão para todos os apartamentos do nosso estoque, televisões boas, com bons parceiros, sei lá, qualquer sofá com empresas que vendem móveis. Enfim, entraram neste ramo. A gente chama isso de estratégia emergente, que é aquela estratégia que a gente vai fazendo uns testes, o que dá certo a gente continua. E, bom, eles ofereceram aí desde acabamentos de apartamentos até a mobília, né? Além de serviços como aqueles mercadinhos que a gente tem na área comum dos edifícios atualmente. Bom, dito isso, quais são os números hoje da Housea pós este evento? O portfólio tem mais de 500 empreendimentos, ele está presente em 120 cidades, tem 100 milhões de reais em faturamento em 2022, um VGV que já supera 15 bilhões, B de bola, de reais, e uma expectativa de crescer 3 vezes e meia, mais ou menos, em 2023. Números bastante significativos. O próximo passo é testar e negociar um modelo com a indústria de fornecedores de construção. O que é isso? Outras incorporadoras que estão superestocadas e não tiveram êxito em alguma ação tal qual a Housea teve nos produtos da Vitacom. Isso pode ajudar as incorporadoras a valorizarem os seus ativos, a venderem os seus estoques
ou, no mínimo, rentabilizar aquele ativo que está vazio, parado, sem venda, esperando um novo comprador. Bom, a Housee também tem braço de fintech, duas principais ações. A primeira, oferta de crédito. Então, assim, você tem que vender o apartamento para alguém, aí você não vende. Aí você quer mobiliar, você quer fornecer ali os eletrodomésticos e afins. A pessoa que vai entrar talvez não tenha o dinheiro todo para mobiliar o apartamento, sei lá, 50, 70, 100 mil reais, dependendo do padrão. Então, a Housee parcela em até 24 vezes. Ajuda essa pessoa que vai entrar ali a comprar a parcela que cabe no bolso. E o segundo braço aí é propostas e empreendimentos já em operação. Então, a gente comentou sobre o Brownfield e o Greenfield a semana passada. Aqui são operações Brownfield. O ativo já está construído, já está em operação. Eles otimizam, em detrimento do Greenfield, que a gente constrói ali com algumas premissas, né? Parte do zero. Bom, qual hoje é a concorrência da Housee? Ela tem a JFL, que é restrita à capital paulista, tem a Atlântica Hospitality International, Iuca, Tabas e principalmente a Accor, aqui com a bandeira Adagio. É o modelo que mais se aproxima da Housee, tá? O Accor. As outras têm outras variáveis, porque o modelo não dá certo, ninguém sabe o que fazer com esses empreendimentos. Quem disruptar o mercado primeiro, quem inovar primeiro, quem entregar ao cliente o que o cliente precisa, ou quem modelar algo e dar ao cliente a necessidade, gerar no cliente a necessidade de compra ou de mudar para um lugar desse, é quem vai ter vantagem competitiva no futuro. Romper essa barreira de entrada de um novo negócio vai ser importante. A gente avalia lá as forças de Porter, né? E uma das forças de Porter, duas delas são as barreiras de entrada e as barreiras de saída de um negócio. Aqui tem que romper a barreira de entrada para poder oferecer algo novo aos seus clientes, Habib. Pois é, excelente. Vamos ver se ela vai disruptar esse mercado, né? Então é bem interessante lidar com esse estoque, vamos dizer, não trabalhado, né? Aproveitando esse estoque aí, nisso que você comentou, os projetos Brownfield, né? Então aí a buzzword importante do aprendizado da semana passada, hein, pessoal? Muito bom. Vamos seguir para a próxima notícia, que eu peguei do Brasil Journal, mas aqui tá na moda, né? Todo mundo falando dessa empresa essa semana. Vocês vão achar em tudo que é lugar, mas essa reportagem é muito boa. Por dentro da NVIDIA, dos games, aos chips do chat GPT. Gui, queria que você comentasse um pouco sobre esse excelente momento da NVIDIA. Será que é bolha? Será que justifica? Enfim, vamos destrinchar. Ninguém sabe, né? Se ela vai para a Lua ou se vai estourar, mas tem bons argumentos aqui a favor da Nvidia, tá? Vamos lá falar da matéria. O primeiro, Habib, eu confesso que quando eu estava lendo isso daqui, eu lembrei da CVC, né, que você vai comentar daqui a pouco. Porque se a CVC teve uma impressionante maré de azar nos últimos anos, com pandemia, erro contábil, quebra de aérea e tal, a Nvidia está tendo uma bela maré positiva, né? O que é a Nvidia, né? O que eles fazem? A Nvidia é uma empresa que tem 30 anos exatos, ela começou lá em 93, e ela projeta o hardware e o software das GPUs, ou seja, as Graphical Processing Units, unidades de processamento gráfico. E as GPUs, elas têm estado em alta nas últimas décadas por uma série de ondas que impactaram a demanda por esse tipo de processador. É um detalhe importante, né? Ela não fabrica, ela projeta o hardware e o software. Bom, eles começaram lá em 93, né? Na década de 90, foi a indústria de games com os gráficos 3D que fizeram essa indústria de GPU crescer. Depois, mais recentemente, teve uso em pesquisa científica, teve mineração de cripto, não faz tanto tempo assim, né? Mas lá para 2021 era a unidade de negócio mais relevante da Nvidia, era a venda para esse segmento de game, e aí é a mesma plataforma, é a mesma GPU que é utilizada tanto para o game quanto para o cripto, para mineração. Então o pessoal de game não estava muito feliz, né? Porque estava caro comprar placa de vídeo. E agora tem uma nova unidade de negócio que é esses processadores, as GPUs, para data centers que estão atuando
com AI, com inteligência artificial generativa em especial, como é o caso do ChatGPT e afins, né? Então, como eu comentei, um ponto interessante é que a NVIDIA ela não possui fábricas, ela desenvolve a arquitetura dos processadores e eles são produzidos pela Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, ou TSMC, para resumir, que é a maior fabricante de chips avançados do mercado, que, como você pode imaginar, tem suas fábricas lá em Taiwan. Fui dar uma olhada em alguns indicadores da TSMC, tá? E fiquei impressionado com o tamanho da empresa. A Nvidia, inclusive, ela bateu agora na terça-feira, dia 30, a marca de US$ 1 trilhão em market cap. Olhando o resultado que ela fez no ano passado, ela teve um lucro de 6 bilhões em cima de uma receita de 26 bilhões. Já a TSMC fez no ano passado também 25 bilhões de lucro em cima de uma receita de 75 bi, ou seja, 3 vezes mais receita do que a Nvidia e quase 5 vezes o lucro da Nvidia. E o market cap deles está em 500 bilhões, ou seja, metade do da Nvidia. Ainda assim, a TSMC é a companhia mais valiosa do mundo que tem sede fora dos Estados Unidos, com exceção a Saudi Aramco, empresa de petróleo. Bom, voltando para a NVIDIA, né? A matéria comenta sobre os chips top de linha dela, os A100 e o H100, que são chips com um custo de varejo por cerca de US$ 10.000 cada um, e são usados em diversas aplicações. O Renato mesmo comentou isso no BTC News ali recente, que eles estimam que a Microsoft utiliza cerca de 10.000 chips para manter o chat GPT rodando, ou seja, tem um investimento ali de US$ 100 milhões em chip só para manter o chat GPT. A matéria comenta até que a Petrobras tem comprado o A100, né, esse chip novo da NVIDIA. No final de 2022, eles colocaram em operação o Pegasus, o maior supercomputador da América Latina, um computador com 30 toneladas e mais de 2.000 processadores A100, esse modelo aí da NVIDIA, que é utilizado para produzir imagens da subsuperfície da Terra. Achei bem interessante isso daqui. A Petrobras ela tem um histórico de ser a dona do maior supercomputador da América Latina. Bom, a matéria também comenta aqui, ela traz alguns comentários do Dave Salvatore, que é head de marketing lá na NVIDIA, e ele fala sobre uma mudança relevante que vem acontecendo no mercado desde a década de 90, com o desenvolvimento das GPUs programáveis para tarefas específicas, que passam a substituir as CPUs para diversas atividades para as quais as CPUs não tinham bom desempenho. Aqui acho que vale até falar que a outra alavanca que está jogando o valor das ações da NVIDIA para cima, além da AI, é a computação acelerada. E o que é isso? É uma computação que usa processamento paralelo para acelerar o trabalho em aplicativos exigentes. Então, ela consegue reduzir o tempo de processamento de 10 a 100 vezes, enquanto reduz o consumo de energia uma ordem de magnitude. Isso aqui, palavras da NVIDIA. E o killer app da computação acelerada é justamente a inteligência artificial. É por isso que a GPU ela era usada com games, né? Ela era usada na parte gráfica, porque você precisa processar muita coisa ao mesmo tempo para enxergar o jogo se movimentando, né? Aquela parte 3D do jogo, os gráficos que demandam muito do poder de processamento, enquanto que o processador tradicional, a CPU, né? Ela processa as coisas sequencialmente, a GPU processa em paralelo. Bom, voltando, né? Ele comenta aqui também que sobre a importância do software para desbloquear o potencial do hardware, inclusive dizendo que na NVIDIA a quantidade de engenheiros de software é o dobro da quantidade de engenheiros de hardware. Isso aqui me lembrou muito da Apple, né? Tem aquelas rixas, né? O Apple Boy e a galera que curte Samsung, e o pessoal da Samsung, quando pega um celular novo da Apple, fala: olha aqui como o Samsung S1 milhão, ele é muito melhor e custa 1/3 do preço, porque olha as especificações e tal, e o hardware geralmente é superior. Mas o usuário não está interessado em hardware, né? É interessado em usabilidade, e é o software que permite a usabilidade. E a NVIDIA já sacou isso. Ela faz o software que permite você extrair o melhor do hardware que ela projeta, né? E projeta o hardware e o software. Bom, sobre a AI, ele comenta aqui que a empresa vem investindo há mais de uma década em AI, né? E recentemente eles, inclusive, apresentaram 3 ferramentas, 3 softwares para desenvolvimento de aplicações em AI generativa. O Nemo, voltado para grandes modelos de linguagem, como é o caso do ChatGPT, o BioNemo, para desenvolvimento de medicamentos, ou seja, específico para uma indústria,
no caso farmacêutica, e o Picasso para aplicações visuais, como criação de imagens e vídeos, né? Assim como a GPU ela é utilizada para quem é gamer e está jogando, né? Ela também é muito utilizada para quem está trabalhando com imagem e vídeo, para quem está processando isso, né? Então, toda essa onda de creators, né? O creators economy, essa galera produzindo vídeo, essa galera também usa as placas de vídeo aqui da NVIDIA para poder processar as imagens. Bom, a matéria também comenta os Estados Unidos com a China e a relação deles com Taiwan, né? Então, o governo americano proibiu a Nvidia até de vender esses chips mais top de linha para a China. Com isso, a Nvidia desenvolveu um modelo um pouco menos potente, que então é autorizado e é comercializado, autorizado pelo governo americano e aí comercializado lá na China. Então tem uma demanda reprimida aqui por esses modelos, que é interessante, mas óbvio tem um problema aqui, que é essa fragilidade, né? Essa dependência da Nvidia de uma produção que está acontecendo lá em Taiwan, enfim, uma certa disputa geopolítica ali que pode minar essa capacidade da Nvidia de entregar a quantidade de chips que eles estão vendendo, e as projeções da Nvidia são astronômicas, né? Como eu falei, eles venderam 25 bilhões no ano passado, eles estão projetando 11 para o próximo trimestre apenas. São essas projeções super aceleradas de crescimento que tem embasado esse valuation que cresceu, assim, foi 30% num dia e depois segue crescendo, né? O valuation da Nvidia nesse ano ele já mais que dobrou. E quando a gente olha indicadores para trás, né? Então, quando eu pego um price to earnings, que é um dos indicadores que a gente comenta lá em finanças corporativas, eu comparo com os últimos 12 meses, ele passa de 200. Né? Significa que a Nvidia precisaria de 200 anos com o lucro que ela teve no ano passado para entregar o preço que está sendo negociado a ação hoje. Ou seja, é astronômico, é surreal. Quando a gente olha para frente, quando olha para a projeção, isso vai para 46, que ainda é alto, mas claramente tem uma expectativa de crescimento enorme aqui para a Nvidia. Para ajudar ela com isso, a TSMC já anunciou em dezembro um investimento de 40 bilhões de dólares para abrir a sua segunda fábrica nos Estados Unidos. E a Nvidia já declarou que parte dos seus produtos vai ser feito nos Estados Unidos, que eu acho que é um movimento interessante. Fico pensando aqui, Habib, se a TSMC eventualmente não poderia abocanhar um pedaço desse mercado. Né? Quando a gente olha o valuation das empresas, ela tem um valuation relevante, é metade da Nvidia. As outras fabricantes de chip estão. Tá parecendo o mercado automotivo com Tesla e o resto, né? A Intel, que é uma grande empresa, né? Assim, super reconhecida nesse segmento. Tem lá o Gordon Moore, o Andrew Grove, várias referências do mundo de negócio, do mundo de computação. Os caras estão valendo nem um quinto da Nvidia hoje. Eu acho que talvez tenha espaço para outras empresas abocanharem um pedaço desse crescimento, que é pautado, né, a expectativa desse crescimento está muito pautada na parte de data center agora, com as empresas que demandam, né, essa capacidade produtiva, essa capacidade de computação, migrando para a GPU, né, mandando a demanda, conforme você vai utilizando aplicações de AI, você vai precisar de mais GPU e os data centers lá, o Amazon da vida, a Microsoft, vão precisar comprar esses processadores aí da NVIDIA. Mas, enfim, bem interessante. Acho que tem muita coisa para rolar aqui. Projeções de crescimento muito boas para a NVIDIA. Confesso que não peguei esse bonde aqui, mas que bom, né, que está rolando. Acho que aparentemente assim, essa aposta aqui, ela é aposta na AI, né? A aposta na NVIDIA é aposta em inteligência artificial e como que isso pode revolucionar o nosso meio de trabalho. Acho que tem muita discussão aqui sobre o que pode rolar ou não. Vai ser interessante acompanhar próximos capítulos aí da história da NVIDIA. Com certeza. Eu gosto muito de tecnologia, tem algumas restrições com tecnologias mal utilizadas, né? A gente estava até conversando aqui sobre isso em off, mas a NVIDIA, com certeza, com essa adequação hardware-software, e foi muito legal a ponte que você fez com a Apple, né? Isso é muito, muito importante. Ela de fato conseguiu adicionar bastante valor, fora a vantagem competitiva que ela tem do desenvolvimento fortíssimo de tecnologia. Fico pensando, né, nessa guerra geopolítica, Estados Unidos-China, né, e esses impedimentos aí para a NVIDIA de produzir e ter essa demanda reprimida, né, o desejo da China de desenvolver uma empresa competidora da NVIDIA, né, então vamos acompanhar também como que isso vai
terminar, né? Ou continuar. Vamos ver. Agora vamos seguir para a última notícia, que você até já comentou, né? Da maré de sorte da Nvidia, maré de azar da CVC, né? Valor econômico, bastidores da mudança no comando da CVC. É o seguinte, a CVC é um caso antigo no Journal e, como o Gui comentou, né, ela é conhecida como a empresa mais azarada da B3. Né? Então foi a quebra da Avianca, depois teve a Itapemirim, e a pandemia, erros contábeis, short stay como Airbnb e as questões regulatórias, né, a facilidade de entrar com a Airbnb, a dificuldade de manter um negócio como a CVC, a digitalização, etc. Enfim, são várias questões que prejudicaram a CVC ao longo dos anos. E aí, recentemente, o CEO, Leonel Andrade, ele renunciou, saiu. Segundo a reportagem, o cargo do CFO, que também estava vago, foi preenchido, e o do CEO aparentemente já está encaminhado. Né? Vamos ver como é que vai funcionar. A CVC, ela tá para fazer um follow-on, ou seja, uma oferta pública de ações para captar recursos. No mínimo, 125 milhões. Esse é o acordo com credores, né, dado que a CVC está endividada até a tampa e também se encontra num processo de reestruturação. As ações, pessoal, só para vocês terem uma ideia, elas caíram mais de 97% do valor do início de 2019, quando elas valiam ali cerca de R$ 50, e agora estão perto dos R$ 2,60. A empresa ela teve a receita fortemente afetada pela pandemia, né, toda a sua operação, e também a adaptação do mercado após a abertura. O take rate, por exemplo, que é a taxa que eles recebem em relação à viagem que o usuário compra, né, está em 7,4%, uma queda de 2,3 pontos percentuais, bem representativa a queda. Tá? Isso em relação ao primeiro TRI de 22. Vamos dar uma olhada nos números, né? Eles tiveram 44% a mais de reservas confirmadas, ou seja, eles estão conseguindo captar um público que foi, de certa forma, segurado durante a crise da pandemia. Né? E a receita ela se manteve estável, apesar da queda do take rate. A receita líquida no primeiro TRI foi de 295 milhões, tinha sido 293. Né? E aí a gente pega, por exemplo, as despesas. O processo de reestruturação exige queda de despesa, mas aumentou despesa de vendas, né? O que não é necessariamente ruim. Se isso captar receita, é importante. Aparentemente, com o aumento do número de reservas, pode estar fazendo efeito. Né? Tiveram aumento de 8% nas despesas variáveis, chegando a 61 milhões. Já a despesa fixa reduziu pouquinho, 0,7%, mas reduziu. Né? O EBITDA ajustado, ele saiu de 13 para 25 milhões, tá? Dá uma margem de 8,5, que é ok, né? Pelo menos subiu. E o prejuízo caiu, saiu de 167 para 128 milhões. Ainda assim tem prejuízo e queima bastante caixa, tá? Foi 200 milhões de caixa queimado nas operações continuadas. As debêntures, né, que eles emitiram para poder passar por essa situação foram debêntures, na média, com um custo de CDI mais 5,5%, o que é um valor excelente para o debenturista, que vai receber aí hoje, né, se a gente pega 13%, arredondando, vai dar 18%, quase 19%, né, de juros ao ano. Né? Então, se a CVC não quebrar, para o debenturista é excelente. Né? Vamos ver se com a queda da URB, né, a CVC passa pela sua credibilidade a ganhar uma série de clientes novos e se esse aumento de reservas ele vai se manter com a recuperação da economia que todos nós torcemos e esperamos. E com essa notícia a gente fica por aqui no BTC Journal de hoje. Queria agradecer a participação do Guilherme Goreb. Gui, muito obrigado de novo pela contribuição, hein? Habib, um prazer estar aqui. Espero que os nossos ouvintes tenham, e espectadores, né, tenham aprendido alguma coisa, tenham curtido e mandem comentários, especialmente lá no YouTube, né, sobre notícias, sobre o que vocês acharam. E bora lá, até semana que vem. Pois é, obrigado, Gui. E fica aqui o abraço do Yuri. Ele precisou sair porque alguém precisa trabalhar, não é verdade, pessoal? E aí ele saiu mais cedo aqui do episódio, mas mandou um abraço carinhoso para você que está nos ouvindo, nos acompanhando. E como o Gui comentou, né, deixa lá uma mensagem para a gente no YouTube neste vídeo, sugerindo pautas, temas, enfim, qualquer mensagem a gente fica bem feliz de receber, né, de saber que você está gostando, acompanhando o nosso conteúdo. E nos vemos na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal.
Um abraço, até lá. Tchau, tchau.